Olá, salve Maria Santíssima! Salve Maria! Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E este é mais um episódio do nosso podcast. Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome de Pátria, et Filii, et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Advent regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Pátria, et Filii, et Spiritui Sancto. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você está em busca de bons livros, saiba que nós temos uma livraria. livrariaveritasperpetua.com.br. Acesse lá e você encontrará diversos livros sobre diferentes temas e livros de qualidade que nós indicamos aqui nos nossos podcasts e também nos vídeos. E se você gostaria de um anúncio para o seu serviço ou produto, pode entrar em contato com meumundomeumundo@gmail.com ou através de alguma das nossas redes sociais. E se você, homem, gostaria de um grupo apenas sobre a modéstia e a castidade masculina, pode entrar em contato comigo em alguma das minhas redes sociais para um grupo no Telegram. E você, mulher, saiba que também temos um grupo sobre a modéstia feminina. Então é só entrar em contato comigo que você será inserida no grupo. E se você não sabe das novidades e projetos que esse canal está lançando, você pode também entrar em contato conosco para entrar no grupo no Telegram oficialmente do Veritas Perpétua. Lá você recebe diretamente os vídeos, quando lança os podcasts e futuros projetos que vocês podem no futuro ter algum desconto e também atualizações. E o link para entrar também está aqui na descrição. E se você quer, além de rezar, que eu sei que vocês rezam por nós, e querem fazer uma obra de caridade, você pode enviar o seu dinheirinho no Apoia-se. Nós temos um Apoia-se. E é muito importante que a sua doação venha até nós. Nós já temos várias pessoas que nos estão auxiliando. Nós agradecemos a todos eles. No próximo podcast nós traremos o nome das pessoas aqui que estão nos auxiliando. E nós somos muito gratos por toda a quantidade que vocês já colocaram ali. Porque não vamos ser hipócritas, é necessário sim um apoio financeiro para que esse canal possa trazer cada vez mais conteúdos para você. Melhorarmos a qualidade aqui do áudio do podcast e dos vídeos, né? Exatamente, então tem um porquê, esse dinheiro está sendo bem gasto. E qual é o tema desse podcast? Falácias da pedagogia pós-moderna e romântica. Não perca, porque é um assunto que eu não domino. Bom, esse é um tema bem importante, porque nós vemos que domina nas escolas uma pedagogia pós-moderna. Então, muitos aí veem muitos problemas na educação de hoje. Muitos falam sobre a doutrinação nas escolas, entre outras questões. Mas agora nós vamos adentrar nas raízes desses problemas que são mais visíveis. Ou seja, vamos entender aonde nasceu isso e quais são as principais proposições desta pedagogia, conhecida como pedagogia pós-moderna. Então, muito do que nós vamos falar aqui está num livro chamado O Eduquês em Discurso Direto, uma crítica da pedagogia romântica e construtivista, que foi publicado pela Edições Quirion e que foi escrito pelo Nuno Crato. Se você não sabe, ele entrou no Ministério da Educação de Portugal e fez praticamente uma revolução na educação de Portugal. Então, bem interessante conhecer um pouco mais sobre essa história também. E nesse livro ele vai trazer várias citações, vai fazer uma análise mesmo dessas proposições da pedagogia pós-moderna. Então, é um livro bem interessante e que tem na nossa livraria. Então, vamos lá. O que nós estamos querendo dizer com pedagogia pós-moderna? Tem aqui algumas... Só tô escutando. Tu vai começar a entender. Hoje vai ser o dia que a Beatriz mais vai falar, porque eu sei bem pouco, pessoal. Então, vamos lá. Então, as principais características dessa pedagogia pós-moderna é a intervenção, a interpretação e o processo, ao invés dos fatos, dos currículos, dos conteúdos e dos resultados educativos, que é o que acredita uma educação
mais clássica. Então, nós vemos que a pedagogia pós-moderna é aquela que não tem um compromisso com a objetividade do conhecimento, com a verdade. E é por isso que nós encontramos nas escolas hoje professores que não acreditam que exista uma verdade. Nós vemos isso no seu próprio discurso, principalmente na universidade, e nas suas próprias atitudes. Então, não há ali um compromisso com a verdade. E isso faz com que a educação não seja verdadeira educação, não é verdade? Mas então, qual é o objetivo dessa educação pós-moderna? Se ela não está conectada com a verdade, ou seja, com os fatos, como tu mesmo mencionou, qual é a sua utilidade ou pseudo-educação? Porque, como tu já relatou, educação ela não é, porque a educação está relacionada com algo objetivo, com um fato. Então, ela é uma pseudo-educação. Tem uma aparência, pelo menos, de educação, mas não é. Então, mas ela deve ter uma finalidade, senão ela não existiria. Então, a minha pergunta é: qual é a possível finalidade dessa educação pós-moderna? Isso é algo que nós vamos ver ao longo dessas proposições, porque nós vamos ver que essa escola que adere a uma pedagogia pós-moderna se diz uma escola inclusiva, uma escola que está contra a opressão da classe dominante, e parece esse ser o seu objetivo principal, ou seja, construir uma sociedade de cidadãos críticos. Tem a ver com uma certa, entre aspas, cidadania. Exatamente. Então, por exemplo, eu fiz pedagogia na minha faculdade, sempre aprendi isso, que a finalidade da educação é a construção de um cidadão crítico. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Mas o que é o cidadão crítico? Isso é algo também que o Nuno Crato fala bastante nesse livro. Nós vemos que não faz sentido, né? Mas, enfim, a construção de um cidadão crítico. Para eles, um cidadão crítico é aquele que sabe falar a respeito de questões sociais, que tem respeito ao próximo, que tem como objetivo fazer da sociedade uma sociedade mais democrática. Então, ele é uma preparação para uma pessoa viver nesse sistema mesmo democrático que nós vivemos, republicano, em que não existe necessariamente uma autoridade, certo? Então, a autoridade ela é escolhida pelo povo, para o povo, entre o povo. Então, não existe uma hierarquia natural, certo? Exatamente. E aí nós podemos pegar um pouco, né, de Paulo Freire. Nós vemos que essa é a pedagogia que está ligada a Paulo Freire, que aparece lá na Pedagogia do Oprimido. Então, nós vemos aí os defensores de uma aula dialogada. Paulo Freire... Aquele círculo, as pessoas em círculo, que nem uma bruxaria, assim. É bizarro, né? Claro que isso não acontece muito na prática. Eu, pelo menos, vejo que isso não acontece tanto. Então, lá na faculdade, os professores vão fazer muito isso. Vão defender, né, que se quebre com esse sistema tradicional de uma carteira atrás da outra, que você possa mudar para que se quebre a hierarquia, justamente. Então, o professor, inclusive, ele está nessa roda como qualquer outra pessoa ali, entendeu? Então, ele vai debater com seus alunos. Então, ele vai incentivar que seus alunos dialoguem. Ele vai aprender e ensinar assim isso como o aluno aprende e ensina. Porque Paulo Freire já diz, né? Não a saber mais e não a saber menos. Há saberes diferentes. Que coisa horrorosa. Horrorosa, gente. Porque nós vemos que não há qualquer compromisso com a verdade. Então, assim, todo mundo sabe. Não importa se você é um Zé Ninguém, se é um menino rebelde que não tá nem aí pra aprender isso e fala besteira. Isso tá me lembrando um pouco a ideia de pastoral da igreja, né? Fazendo um paralelismo, que a igreja docente e a discente não existe mais, né? Ambas aprendem uma com a outra. Então, talvez tenha uma certa raiz aí, né, interessante, que tudo se torna democrático. Então, não existe necessariamente, como eu já disse, a hierarquia, né? O professor está em pé e os alunos sentados, né? Às vezes, na faculdade, a gente vê o professor sentado num círculo com os alunos que também estão sentados. Então, tudo ficou nivelado, tudo ficou horizontal. Então, aquela ideia verticalizada de uma hierarquia, de alguém que ensina, de alguém que aprende, né? Como é que vocês chamam? De ensino depositário bancário? Isso, educação bancária. Bancária, né? É óbvio que esse termo educação bancária é uma falácia, ao meu ver, porque você utiliza de um palhaço para bater, né? Então você não fala de educação clássica verdadeira. Você fala de um espantalho. Você tem que bater naquele espantalho
para desviar a atenção e fazer dos alunos das licenciaturas e tal baterem num espantalho. É um espantalho mesmo, porque nós sabemos que já passou o tempo de aluno se ajoelhar no milho, cheirar a parede. Isso aí não existe mais, mas é incrível como os professores da faculdade de pedagogia, principalmente, adoram falar: oh, não, vamos ser contra essa pedagogia tradicional. Meu filho, isso já não existe mais. Você tá batendo um espantalho. Vamos lá, vamos debater aqui, ó, real, ó, realidade. Vamos voltar à educação clássica. E daí, quando você fala de educação clássica, educação liberal, o que é isto? Ele não faz ideia. Liberalismo econômico? porque assim, ó, sabe, a gente tá criticando aqui, mas é que eles não sabem. Quando a Beatriz foi defender o TCC, eu tava junto e eu conhecia o tema, né? Até porque eu sei um pouco sobre o tema, apesar de não ser a minha área de estudo. Eu sabia o que ela estava falando. Só que as críticas dos professores, eu pensei, vai vir crítica boa, né? Eu sempre espero. Eu sou uma pessoa esperançosa. Quando alguém vem criticar alguém que eu conheço ou a mim mesmo, eu sempre espero que seja uma crítica. Superestimando, né? É um erro meu, eu reconheço isso. Mas é difícil largar tá difícil largar esse erro. E na hora veio críticas tão vazias e tão pobres que eu me segurei na cadeira. Ela tava lá calmíssima lá defendendo, mas eu me senti ruim, eu lembro. Exteriormente. Quase exteriorizando já. Anteriormente eu tava... Meu filho, você não entendeu nada, né? Você leu esse TCC inteiro, fiz uma cópia pra você ler, você fez anotações, mas você não entendeu nada, né? Mesmo com a minha explicação aqui agora, como assim? Quando você fala de educação liberal, é meio que nato a gente entender que é uma liberdade do homem para Deus, né? Então, a liberdade, Deus não é contra a liberdade, mas a liberdade é um meio para um fim. Uhum. Ou seja, não é como os liberais chamam a liberdade pela liberdade. Oh, tão querida liberdade. Não é isso. É a liberdade para a busca da verdade. Ou seja, tem que ter um homem livre para buscar a verdade. Ou seja, é uma coisa que todos aqui que estão escutando, eu acredito, superestimando de novo, que saibam. No entanto, os professores chegaram ao ponto de falar sobre liberalismo econômico e sobre o neoliberalismo capitalista moderno. Meu amigo do céu, você não tem noção do que tu tá falando. Até eu sei que não é isso. Teve um que teve, pelo menos, a humildade de perguntar, né? Mas o que você está se referindo ao dizer educação liberal? Ok, né? Tá. Eu vou ter que explicar aqui para um professor que tem pós-doutorado o que é educação liberal. Sendo que ele dá uma aula de filosofia da educação, mas tudo bem. Então, tu tá vendo que título, gente... Título não diz nada. Você pode até ter, mas ele não é segurança, ele é um papel. Uhum. Tá? É um título que diz que você é aquilo, mas não necessariamente ele dá o ser para você. Então, eu posso ser sei lá, ter uma outra profissão e estudar outro assunto, sem problema nenhum. É isso que as pessoas não entendem. O brasileiro é muito apegado a título. Então, sempre quando tu vai numa apresentação, geralmente, esse é ciclano. Tem mestrado e doutorado, blá, blá, blá. Por quê? Porque esse papel, ele dá tipo um porrete aqui, ó. Pá! Eu sou isso aqui. Então, você não pode questionar um mestrando, um doutorando. Por quê? Porque ele é um doutor, ele vai ser um doutor, vai ser um mestre, né? Mas pelo contrário, nós temos que sim questionar as pessoas e de forma intensa. E aí que tá algo interessante. É proposto o cidadão crítico, não é? Uhum. Para com os outros, mas para com aquele professor, você tem que ser o mais servo e submisso possível. Exatamente, tem que dizer amém para tudo que ele está afirmando. Então veja que é uma contradição completa, né? Então essa é a pedagogia pós-moderna, é uma pedagogia que já não crê mais na objetividade do conhecimento. E que, portanto, já nem poderia ser chamada de pedagogia, né? Se formos parar para pensar realmente. Porque não crê na possibilidade de que o aluno pode aprender, de que o professor pode ensinar. Porque você quebra com a hierarquia, então não tem mais quem ensina, mais quem aprende. Todo mundo aprende junto? Como assim? Isso não é mais ensinar e aprender. Então, olha, não é nenhuma pedagogia, né? De fato. E o que queremos dizer com pedagogia romântica? A pedagogia romântica, ela tem uma inspiração em uma filosofia, que é a filosofia antirracionalista, que tem como base principalmente Rousseau. Rousseau escreveu muito a respeito da educação, principalmente naquele livro chamado Emílio. E nós vemos que muitos pedagogos adoram falar de Rousseau, né? Uhum. Nas aulas lá de filosofia e educação, você vai aprender muito sobre Rousseau. Mas nós vamos ver que, né, tudo ali é muito banal, né? É um bialismo quase. Exatamente. Então, ali tem um desprezo também pela tradição clássica, pela educação clássica.
porque justamente também não crê na objetividade do conhecimento. É aquela questão do o homem bom, um bom selvagem, de que o homem ele nasce bom e a sociedade o corrompe, então é necessário que a educação seja idealista nesse ponto de transformar ele num homem bom de novo, suas raízes naturais. Mas isso aí é uma completa contradição também, né? Se o homem nasceu bom e a sociedade o corrompe, mas quem corrompeu a sociedade? Não tinha pensado nisso. Isso aí não faz sentido algum, né? Então, também já quebra por raiz, assim, esse pensamento. Da mesma forma que é o pensamento relativista, né? Também se contradiz, se autodestrói. Se tudo é relativo, a tua afirmação é relativa, então eu não preciso acreditar. Pois é. Né? Então não faz sentido. Se a verdade não existe e eu perguntar se essa afirmação é uma verdade e ela não for, então também não preciso acreditar. Mas então vamos lá, mais propriamente dito, pelas falácias da pedagogia pós-construtivista. Então aqui eu vou falar o que seria uma escola, o que seria essa educação, né? Com base em algumas proposições. Primeiro, essa pedagogia pós-moderna geralmente está ligada com uma escola que se diz inclusiva, que não compactua com a opressão da cultura dominante, valorizando os saberes populares e as culturas diferentes. Então nós vemos isso muito quando nós adentramos em uma faculdade, um curso de licenciatura. Nós vemos que os professores falam muito a respeito disso, de valorizar os saberes de cada um. Então, quando você for dar uma aula, você tem que valorizar aquilo que o aluno já sabe. E que seria opressão você tentar impor um conhecimento sobre certas pessoas, né? Alguns dizem até que isso acaba afastando as pessoas da escola. Então, se propõe como uma solução certas práticas diferenciadas, né? Uma certa espontaneidade, esse círculo aí dialógico de Paulo Freire. Dialógico é o nome? É umas palavras assim meio doidas. Caramba. Tem até outras palavras que eu não lembro mais, mas que ele fala no livro, assim, relacionado ao diálogo. Então, entendi. Então, acaba que se coloca como solução essas práticas diferenciadas. A solução é a dissolução da educação. Isso em torno do diálogo. Pois é. Então, ao invés de trazer as pessoas para a cultura letrada, eles querem reduzir o nível para que essas pessoas não saiam das escolas, né, para que elas não sejam oprimidas por essa cultura, por essa sociedade letrada. Então, nós diminuímos o nível, certo? Mas a pergunta é, por que não letrar os jovens de meios não letrados ao conhecimento e à cultura dos meios letrados? Ao invés de tirar a cultura letrada dos meios letrados, digamos assim. Parece que você falou aquele trava-língua agora. Mas basicamente é a cultura superior, né? A alta cultura que a gente conhece. O conhecimento, né? O conhecimento em si, que vem também da alta cultura. Então, parece que você nivela a cultura real mesmo, ocidental, com culturas banais, assim, com Buma Meu Boi e essas coisas folclóricas. Então... Isso não é cultura, isso é o folclore local. Falei agora, muita gente tá rasgando suas vestes e colocando uma chibata assim nas costas. Pá, pá. Mas é verdade, existe uma cultura superior e existe culturas locais, folclóricas. É normal. Só que o que as pessoas não entendem é que a cultura ocidental, ela tem uma raiz transcendental. Mas o que eles falam? Você tem que valorizar as culturas locais. Mas essa cultura ocidental, não. Essa não deve ser valorizada, essa deve ser extinguida. Cultura cristã, tradicionalista, opressora, essa tem que acabar. Mas, meu amigo, é essa que levou a humanidade ao ápice do desenvolvimento. Exatamente. Como é que tu acha que nasceu um Mozart? Como é que tu acha que nasceu um... Tem, inclusive, pessoas que nós questionamos aqui, como Galileu, por exemplo, até o Descartes. Como é que tu acha que nasceu um cara desses? Foi com essa cultura católica ocidental. Se não fosse ela, porque ela tem uma raiz transcendente. As outras culturas, então, elas estão no nível humano. Elas são sempre antropocentristas, ou seja, sempre o homem está no meio. Ou alguma outra divindade secularizada. Agora, a cultura católica, né, a cultura ocidental, cristã ocidental, ela eleva o homem.
Então, quando você busca esses compositores antigos, esses cientistas antigos, tudo que tinha essa educação clássica tradicional, fazia com que o homem se libertasse na sua própria área de conhecimento. Justamente porque ele tinha um conhecimento completo, ele tinha uma visão de cima que ele podia ter... uma observação melhor, inclusive, dos cômputos humanos. Mas o que se quer hoje não é limitar o conhecimento do ser humano, dando uma desculpa de que seria opressão levar esse conhecimento da civilização ocidental. Seria opressão isso. Ora, pelo contrário, é opressão você limitar o conhecimento do indivíduo ao que ele já sabe. Tem que deixar deixar o cara ignorante falando tauba. Isso, porque seria opressão. Colocar como seria a forma correta de se falar, de escrever. É uma injustiça deixar a pessoa iletrada, é uma injustiça. Então nós temos que letrá-la e não deixar com que ela continue falando aquela palavra errada. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Tem outras coisas que são assim também, né? E levar a verdadeira cultura para ela, né? O pessoal fala, isso é eurocentrismo, branco, não sei o quê. Que tem, né? Branco... É uma série de... eu não lembro. São várias palavras que dão ânsia de vômito. Tipo, eurocentrismo. Dá ânsia de vômito. Só de pensar e falar, pior ainda. Eu não escutei tanto quanto numa aula de uma professora de história. Gente, isso direto, assim. A cultura ocidental não é necessariamente europeia. Ela pode ter a início ali, mas ela se difunde no Ocidente. Qual parte da palavra ocidental você não entendeu? E não quer dizer que a cultura oriental não tenha valores também, mas que a cultura ocidental ela é transcendente. Ela é transcendente. Todo mundo consegue perceber claramente isso. Mas claro, como você quer fazer uma revolução de 1929 no Brasil, né? Naquela coisa do antropomorfismo das artes no Brasil, que nós vamos engolir todas elas e vamos vomitar e criar algo novo, vocês criaram um vômito mesmo. Vocês criam um vômito de educação. Então vejam que está completamente oposto. Eles estão dizendo que uma coisa é opressão, enquanto que eles fazem a verdadeira opressão, por assim dizer. Então, tem que bater no por exemplo, Paulo Freire lá era muito defensor disso, né? De você tem que valorizar os saberes populares. Então você ia alfabetizar o indivíduo com base naquilo que ele já sabia. Então você ia alfabetizar com palavras que faziam parte do seu cotidiano. Por exemplo, se o sujeito era pedreiro, você ia utilizar a palavra tijolo para alfabetizá-lo. Então você ia limitar este processo de alfabetização a palavras que ele já conhecia, que ele já escutava. Ou seja, isso sim é uma forma de opressão. Porque você limita a pessoa, o conhecimento dela. E não é porque o cara é pedreiro que ele não possa ser um compositor lá na frente. Então você tem que dar a chance, pelo menos, dele mudar aquela vida dele. E através, claro, sim, da educação. Isso é óbvio, mas que educação? A educação que possibilita a liberdade humana. E essa liberdade para o quê? Para esse transcendente. Então nós vemos que esse lema de escola inclusiva se torna escola exclusiva. Inclusive, vou falar aqui também sobre um assunto bem polêmico, mas que se refere à educação especial, né? Incluindo entre aspas, pessoas com deficiência, crianças autistas, com TDAH, às vezes nem tem, né? Mas tudo bem. Às vezes é diagnosticado errado. Em escolas normais aí, né? Escolas municipais, estaduais, e tudo isso com essa bandeira, né? De sermos inclusivos, vamos incluir essas pessoas. Mas o que se vê na prática é o contrário. É uma exclusão. Esses alunos não conseguem aprender, certo? Então, isso aí também já é uma outra falácia, né? Mas, enfim, esse seria um lema dessa pedagogia pós-moderna. Uma escola inclusiva que se opõe à opressão da cultura dominante. Segundo lema, uma escola sem a burocratização dos processos disciplinares, onde os alunos constroem as regras juntos. Que coisa Olha horrível. Só que coisa tenebrosa. Já deu ruim só de pensar nisso. Exatamente. Então, o que nós vemos hoje em dia, por exemplo, ao invés de o professor chegar lá para os seus alunos e dizer, olha, esse aqui são os deveres que vocês têm para comigo, para com essa escola e tal. Ao invés disso, né, ao invés de o professor dar as regras, o que acontece? Ele pede opinião. Isso, vamos aqui, vamos debater, pessoal. Crianças de 4 anos, sei lá. Vamos aqui, o que vocês acham que é importante nós colocarmos neste cartaz aqui como regras da sala de aula ou da escola? Olha,
bobagem. Com as crianças de 4 anos ainda até dá pra fazer. Pior que tem professor que faz isso com os adolescentes no ensino médio. Sim, claro. E aí o espertinho vai lá e coloca, diz umas coisas assim bem... sem nexo. Né? E a ideia que já falou não sei se foi vídeo ou podcast, agora não me recordo, mas é a questão da opinião. Porque a democracia, esse é o problema da desgraça da democracia. Porque a democracia liberal, como a gente conhece, que a democracia pela democracia, ela não tem elementos venéreos, tá? Quem fala isso, Aristóteles e Dom Marcelo Lefebvre fala sobre isso, que a democracia mesmo, ela não precisa ser liberal, mas é que a gente tem hoje, a escola forma pessoas para uma democracia liberal, onde todas as opiniões são válidas, inclusive de um adolescente e de uma criança. Exatamente, é um absurdo isso. Então, tá completamente inversa. Tá tudo de cabeça para baixo, né, parece. Sim, porque tem que nivelar, tem que ficar tudo horizontal, né? Então, hoje se fala muito contra a autoridade do professor. Isso faz parte muito dessa pedagogia pós-moderna. Não, o professor não pode ser autoritário, mas aí também temos que lembrar já algo que devia ser claro, né? A diferença entre autoritarismo e autoridade. Isso aí acho que todo mundo já entende, né? Mas vamos lembrar. Mas vamos lá. Tá, o autoritarismo, ele está relacionado, às vezes, né? Assim, eu vou colocar um estereótipo do autoritarismo. Geralmente é o que a gente conhece como chefe. O chefe exige, só que ele não faz. A autoridade, por exemplo, né? A gente está falando do empreendedor, em termos econômicos. Por quê? Porque ele vai junto e exige. Em termos mais eclesiásticos, por exemplo, o padre, ele é uma autoridade. Agora, quando ele, por exemplo, existe muitos que usam dessa autoridade para impedir com que as meninas, né, usem véu ou usem saia na igreja. Ele está sendo um autoritário, porque a autoridade dele não compete aquilo. Então ele está saindo. Tá? Outra questão é Jesus Cristo. Então, tu olha para Jesus e olha os sumos sacerdotes. Jesus é autoridade. O sumo sacerdote era um autoritário. Então a gente vê claramente que o autoritarismo é um abuso da autoridade, fazendo uma função que não lhes compete. Então essa é a grande diferença. E você vê claramente onde você tem uma autoridade, porque a autoridade ela não necessariamente ela assim, berra, não necessariamente. Às vezes a autoridade ela é bem calma. Tu vê, por exemplo, mais claro ainda, o seu avô, a sua avó. A sua avó é calma, a mulher mais doce do mundo. Você vai xingar a tua avó? Não vai? Ela vai falar e tu vai obedecer. Por quê? Porque ela é uma autoridade, isso é óbvio. Então, veja só. É uma autoridade. O que se fala hoje é assim... Não, o professor ele não pode impor a autoridade. Ele deve conquistar a autoridade ao longo do tempo, entendeu? É um processo. Veja só, um dos pilares da pedagogia pós-moderna é o processo. Então, é um processo. Você tem que conquistar a autoridade. Aí ele pergunta, né, pra essa pessoa aqui hipotética. Tá, e se o aluno ele se recusa a dar essa autoridade ao professor, já que o professor já não tem mais autoridade por si, os alunos têm que dar autoridade para ele? Que bizarro. E se o aluno não dá essa autoridade, não dá essa abertura para o professor conquistar a autoridade? Então, nesses casos, o professor também não deve impor autoridade? Porque é isso que acontece hoje. Os alunos são completamente resistentes, não todos, né, mas muitos são bem resistentes à autoridade de um professor. Que ele possui, ele não conquista. Olha que absurdo. Imagina um avô. Vou conquistar a autoridade sobre meu neto. Não, ele é uma autoridade. Natural, porque ele é o avô dele. Exatamente. Assim também, cargos, né, eclesiásticos, um padre é uma autoridade, porque é um sacerdote. Eu posso não gostar dele, mas isso não interessa. Ele não deixa de ser padre porque eu não gosto, eu não gosto de professor porque ele me dá muita tarefa. Muitos alunos pensam assim, né? Ele não deixa de ser professor por causa disso. Entendeu? Então, isso é necessário até para o próprio sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Para que os alunos consigam aprender e o professor consiga ensinar, o professor precisa ter um controle razoável sobre o comportamento dos seus alunos. E isso faz parte da autoridade. Então, ele precisa ter autoridade para manter uma sala de aula controlada, digamos assim, para que ele possa ensinar e os alunos possam aprender. Então, hoje nós vemos que isso é fruto dessa pedagogia pós-moderna, toda essa filosofia por trás, que destruiu a educação e está destruindo ainda, que as salas de aulas hoje estão
totalmente viradas. E tu vê, né? Porque daí, se tem um professor assim, que exerce a sua autoridade mesmo, pede pro aluno fazer exercício, está ensinando, alguns pais reclamam. Você tá dando muito exercício pros meus filhos, por quê? Ele não tá dando conta, tadinho. Não tá dando conta do que a criança faz o dia inteiro. Tem que ficar jogando videogame, pelo amor de Deus. Exatamente. Aí coloca como professor, mas aí não faz a função de sabe pai por quê? dele, Porque né? tu, como pai e mãe, quando o teu filho te perguntar assim, como é que eu faço esse exercício, essa tarefinha aqui, que às vezes é muito simples. O pai e a mãe, como não tem, primeiro, paciência, segundo, já não quer fazer, porque o filho tá largado, tá na mão do Estado, porque o Estado que educa, você não educa teu filho, e aí teu filho, quando virar um revolucionáriozinho marginal, você vai dizer, o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Você sabe, você não deu atenção pro teu filho e não educou ele. Então saibam, Então, pais, a culpa sim, você tem culpa nisso. vocês têm responsabilidade da educação dos seus filhos, ok? Eu quero combater o comunismo e quero que o Brasil pare de ter a esquerda. Mas você não presta atenção no teu filho, capial. É no teu filho que eles estão prestando atenção. É no teu filho que a revolução, que a maçonaria, que toda essa desgraça tá prestando atenção, porque eles são a massa de manobra pro futuro. Eles são futuros revolucionários. E você, em vez de, não, vou combater aqui politicamente. Não é isso, capial. Não é isso. É no teu filho que eles estão focando. Eles não ligam pra você. Você acha que todo esse movimento globalista tá focando em você? Você já morreu. Você já tá com 40 anos, 50 anos de idade e eles não focam em você. Eles focam na próxima geração, naquelas cabecinhas na sala de aula. E você, em vez de ajudar o teu filho, numa simples tarefa, não, você tá lá fazendo bobeira no WhatsApp. Entendeu? Presta atenção na pergunta do teu filho, por quê? Porque você não responde, teu filho vai perguntar pra quem? Vai procurar onde? Se ele procurar, é um milagre. Mas ele não vai fazer, não vai querer fazer nada e vai ainda reclamar da professora. Vai acabar com a hierarquia toda. Exatamente. Começando o processo revolucionário, porque o processo revolucionário tem que acabar com a hierarquia. Então tu é culpado. Então vamos lá para o próximo lema da pedagogia pós-moderna. Não são os exames, e sim a qualidade de ensino aquilo que pode garantir a aprendizagem. Nós vemos então que uma dos principais lemas é contra as avaliações, né? Não, porque a avaliação não pode medir aquilo que o aluno sabe, aquilo que ele não sabe. Então, uma certa resistência a avaliações. Nós vemos isso claramente em escolas e principalmente nas universidades que já não tem mais provas. Na escola não se reprova, pelo menos. Pelo menos nos cursos mais ligados a humanas, digamos assim, né? Nós vemos que eu quase não tive nenhuma prova na faculdade. Era muito trabalho e tal. Então não tinham avaliações. E nós vemos também que por parte de certas pessoas, né, que definem essa pedagogia, que são contra os exames, exames até nacionais, que continuam acontecendo, mas que muitos têm uma certa resistência com essa defesa de que eles não podem garantir a aprendizagem dos alunos e não podem identificar se eles realmente aprenderam ou não. Mas aí podemos fazer uma pergunta. Então, o médico não deve indicar análises clínicas aos doentes, pois não são as análises e sim os tratamentos que conduzem à cura? Então, agora os médicos não precisam mais fazer análise clínica. Não precisa ter diagnóstico. Porque não vai garantir a cura essas análises clínicas. Da mesma forma, nós podemos dizer a respeito dos exames. Apesar de eles não fazerem uma listagem específica, né, das insuficiências, que eles não têm resultados certeiros, exatos. Não dá uma totalidade, né? Ainda assim, eles dão uma certa... guiamento, né? Eles dão um certo resultado, né, do que está acontecendo. Apesar de não ser 100%. Então, isso não justifica o abandono desses exames, certo? Então, nós temos também um fenômeno que acontece muito, que é o facilitismo. Né? Tem uma tendência a se facilitar. Então, ao invés de eu continuar, né, dando exames, avaliações para os alunos, eu vou abolir esses exames para que os alunos possam passar. Ou então eu vou baixar o nível dessas avaliações para que os alunos, os estudantes, possam ter melhores classificações. Então, nós vemos muito isso em relação à matemática. Então, muitos dizem, não, mas está muito difícil essa matemática, essas avaliações, sei lá, Prova Brasil, enfim.
Então, nós temos que facilitar isso, ou colocar um peso menor na matemática, na língua portuguesa, porque senão os alunos vão ter classificações muito baixas. Estão adulterando... Isso é facilitismo, né? Adulterando até a própria medição, né? Uhum. Exatamente. Então, pelo contrário, deve-se melhorar a qualidade do ensino, né? Então, os professores devem ensinar de forma melhor para que os alunos possam alcançar essas boas classificações e não baixar, né, o nível das avaliações para que os alunos possam alcançar. Isso é completamente contrário a uma verdadeira educação. Então, esse também é um lema da pedagogia pós-moderna que nós vemos que não faz sentido. E outro lema é a de um currículo flexível e adaptável à realidade dos alunos. Então, nós vemos que essa pedagogia é contra o currículo, um currículo fixo, digamos assim. Então, se fala muito em flexibilidade, em adaptar os objetivos e conteúdos para a realidade dos alunos, né? Então, se fala muito a respeito disso, de que o professor deve avaliar a realidade dos seus alunos para, então, ver como ele vai trabalhar. É claro que isso é importante, você conhecer o seu aluno e ter uma certa flexibilidade, mas não que você vai mudar os conteúdos que você vai ensinar, mas o modo como você vai ensinar, né? Mas muitas vezes se fala a respeito dos próprios conteúdos que devem ser flexibilizados de acordo com cada aluno em si. Isso é bem grave, isso implica um problema grave que é como se fosse negociar com a própria verdade, né? Então, o aluno ele não vai construir o seu conhecimento, né? Como fala a pedagogia construtivista, de que não posso ensinar o meu aluno porque ele deve construir o conhecimento sozinho, ele deve chegar às conclusões sozinho. Eu não posso impor isso, porque seria uma forma de opressão. Ele tá brincando de Lego, ele vai montar conforme ele quer. Isso é negociar com a verdade, né? E muitas vezes é contrário a uma... Mas é uma perca de tempo, né? Porque o aluno ele pode aprender com a verdade, para que ele vai aprender sozinho? Exatamente. Para quê? Por que você não facilita para o aluno? Isso seria um facilitismo correto, né? Sim, de fato. Isso seria algo correto de se fazer. Você facilitar que o aluno aprenda. Isso todo professor deve fazer, deve ter uma certa bondade. E ensinar de fato, né? Para tornar o conteúdo mais facilmente apreensível, aprendido pelo aluno. E nós vemos que hoje não. Isso quer dificultar, né? Uhum. Então, ao invés de você lá trazer um ensino explícito a respeito de um conteúdo, de um tema, você... Não, vou aqui fazer um debate para que os alunos possam chegar às conclusões por si mesmos. Nossa, debate. Porque senão seria uma forma de opressão, digamos assim. E também um outro lema que se coloca é a questão da motivação. Se fala muito que o professor tem que motivar os seus alunos. Virou um treino. Como é que é o treino? Não, né? Como é que é o nome daqueles caras de palco? Tipo um palestrante, né? Sim, pois é. Então se fala que o professor tem que motivar os seus alunos e não fazer com que eles façam exercícios, porque isso é muito penoso para os alunos. Esses treinos e automatismos também é uma forma de opressão, que deve ser abolido. Por exemplo, caligrafia? Não pode existir mais caligrafia. Isso é uma forma de opressão. Caligrafia é opressão mesmo. Não. É necessário. Eu lembro que desde pequenininho meu pai me obrigava a fazer caligrafia. Hoje em dia a Beatriz diz que a minha letra é linda, mas eu discordo. Muito porque uma vez eu taquei fogo no caderno de caligrafia, mas eu vi hoje que a importância que a letra, o bem conduzir a letra no que você escreve, te auxilia também na formalização matemática, tá? Exatamente! Nossa, parece que leu o livro aqui, ó. Não, eu sou empírico, né? Eu aprendo com a vivência, eu sou muito empírico, isso é verdade. E eu lembro que, assim, nas engenharias você tem o curso de desenho técnico. E uma primeira coisa, né, nessa disciplina, a professora nos ensinou a escrever as letras e os números. E eu fiquei indignado. Nossa, estou num curso de engenharia aqui para a professora me ensinar a escrever um número 2, número 3. Mas olha como é importante. Quando tu faz um exercício de matemática, o professor não é obrigado a adivinhar que número você está colocando, expressando ali, até numa expressão algébrica que contém letras. O
professor não sabe. Você tem que ter uma caligrafia decente, no mínimo para que o professor entenda o que você está fazendo, uma formalização matemática. Se você escreve de qualquer jeito, como é que ele vai entender? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Mas assim, como a gente é desleixado e não nos forçam a fazer caligrafia, o aluno às vezes está reprovando nas disciplinas só porque o professor não está entendendo o que ele está escrevendo. Uhum. E quando se fala em treinos e automatismos, que também faz parte de uma educação clássica, se está falando também a respeito da matemática. É importante certos treinos na matemática. A matemática é muito formal, então as pessoas não entendem, às vezes. Não é que você... Veja bem, eu vou dizer uma coisa bem polêmica assim. Todos aprendem matemática, ela é muito fácil. Aí as pessoas dizem, não, como assim? É difícil? Não, é porque ela é formal. E você, infelizmente, vive uma vida desleixada. E isso influencia na forma como você está aprendendo a matemática. A matemática, ela não... Assim, ó, não existe relativismo na matemática, entendeu? E como a gente vive nessa sociedade relativista, é difícil aí aprender matemática, mas quando você ordena a tua vida e tu entende que existe uma hierarquia, a matemática se torna simplesmente a linguagem deste processo, entendeu? Então, um quadrado, ele tem 4 lados iguais na geometria. Tu não... não, pode ser que não tenha. Não, é 4 pontos e acabou. Mas não gostei. O problema é seu, ele continua tendo 4 lados iguais, entendeu? O perímetro, a soma dos lados, por exemplo, vai ser 4 vezes o lado. Ou seja, isso não muda, isso não se altera, é fixo. E isso influencia muito. E é algo que as pessoas também... Eu queria entrar nesse tema agora bem rapidinho, que é assim, o estudo do latim. O latim, as pessoas dizem, mas para que eu vou aprender latim? Vou virar padre da missa tridentina? Não é isso, Capial. Porque o latim, como ele é estruturado, como ele é fixo, ele ajuda, inclusive, a você pensar formalmente na matemática. E para que eu vou pensar na matemática? Para você que vai fazer um curso de exatas, por exemplo, ou qualquer pessoa, a matemática ela não tem que ser vista assim, isso aqui é curso de exatas, isso aqui é de humanas, não, todos deveriam aprender matemática. Exatamente. Para quê? A pessoa pergunta. Para você ter uma visão normal de mundo, para você ter uma visão formal das coisas. Por isso que a educação clássica tem toda uma ordem, uma estrutura do que você aprende primeiro e que você aprende depois. Ordenamento das disciplinas. Então, por isso que isso começa pela gramática. A gramática tem uma importância fundamental na aprendizagem. Então, você tem que começar pela gramática, porque a gramática, por incrível que pareça, né, para algumas pessoas, influencia no estudo da matemática, da aritmética, da geometria. Elas não estão separadas. Porque se você não sabe escrever, você não sabe pensar. Se você não sabe pensar, você não sabe falar. E as expressões matemáticas, elas são um condensado. Preste bem atenção. Quando você tem uma expressão matemática, ela é um condensado de uma expressão linguística. Entendeu? Então a matemática é uma linguagem, só que ela está condensada. E, por exemplo, quando a física newtoniana, ela vai usar depois essas expressões matemáticas, ela está condensando ainda mais um fenômeno observável. Então você tem que saber falar, senão você não sabe calcular. Entendeu? Então esse é um grande problema hoje em dia. As pessoas não querem ordenamento. Elas querem, não... Se eu aprendo filosofia, então eu não preciso saber matemática. Meu amigo, tu tá bem louco, né? Tá completamente louco. Exatamente. Então hoje se fala muito que tem que motivar os alunos e tem que se abolir essa questão de treinos, de muitos exercícios, porque isso traz muita fadiga aos alunos. Não, fadiga traz, mas e daí? Mas isso faz com que se alcance a verdadeira aprendizagem, que se apreenda o conteúdo. Eu vejo muito isso, principalmente em relação à matemática, porque chegou um período da minha vida que eu tive muita dificuldade em relação à matemática no ensino médio. E eu só consegui superar essa minha dificuldade depois de fazer muitos exercícios. E às vezes repetindo e mudando só um termo. E veja só, não foi porque um professor me motivou que eu gostei da matemática. Foi depois de fazer tantos exercícios que eu aprendi matemática e comecei a gostar. Então, a motivação que vai atrair os alunos para o conhecimento, para o conteúdo, é justamente, muitas vezes, esses treinos e automatismos que se critica tanto, porque é isso que vai fazer com que os alunos aprendam. Então, muitas vezes, os alunos estão desmotivados. Não é porque por falta de motivação por parte do professor, por parte dos métodos de ensino, por parte de como é feita a aula, não. Mas porque ele não entende o que ele está
que está sendo dito. Ele não entende aquela matéria, aquele conteúdo. A partir do momento que ele aprende, aí sim ele se sente motivado. E tem muitos processos na matemática que, apesar de você entender o axioma fundamental, deu um axioma. Você só vai entender ele em plenitude quando você resolveu tantos exercícios, é a famosa frase, para você fazer um exercício de matemática, você tem que fazer vários. E para você fazer vários, você tem que fazer um. Então, quer dizer, para você entender o axioma mesmo, você tem que fazer muitos exercícios. Muitos, até que chega num ponto que você não sabe diferenciar quando que você aprendeu e quando que tu começou. Por quê? Porque está incrustado já aquele pensamento matemático na tua cabeça. Então, por exemplo, você não pensa... quando você fala em frações, algo do ensino básico, quando você fala em frações, tu não pensa, isso aqui é 1/4. Não, você já tá, o teu pensamento já tá fixo naquilo ali, entendeu? Então não precisa daquela pizza, sabe, que vem a professora e corta a pizza no meio, etc. Não, porque aquilo ali você já fez tantas vezes, tanta multiplicação, tanta divisão, tanta nas frações, que tá automático. Já abstração, já abstraiu. É um nível superior que é muito importante. Não precisa mais da pizza daí, entendeu? E hoje essa pedagogia pós-moderna se coloca muito também contra a esse pensamento abstrato. Não, essa abstração é algo ruim. Vamos concretizar tudo aqui, inclusive a matemática que é puramente abstrata. E daí coloca muita imagem. Esse é o problema. Tudo bem você facilitar o conhecimento para as crianças, principalmente que têm certas dificuldades de aprendizagem, mas você tratar tudo como se fosse algo muito concreto não é verdadeiro, porque algumas coisas são essencialmente abstratas. É normal, então, que isso aconteça. Assim, eu vejo que esta pedagogia e muitos professores de hoje em dia querem facilitar muito conhecimento para os alunos, querem que eles gostem de tudo de primeira. Então, assim, vou aqui começar hoje a falar sobre geometria, mas os alunos têm que gostar agora disso. Não é assim. Primeiro vem a aprendizagem e depois o gosto. Não o contrário. Não é assim, gostei, então vou aprender. Não é assim. Isso aí é passageiro, às vezes. Tu pode gostar e depois não gostar mais. Então é passageiro, tem a ver com as suas concupiscências. Mas geralmente, se você aprende, você gosta. Isso, que daí tem a ver com a vida, com o intelecto. Olha só, eu sei disso, eu tô entendendo isso, que interessante. Por mais idiota que possa ser... Às vezes uma questão... Pode ser bem banal. Às vezes você não entende a utilidade daquilo, né? Muitos falam, mas como é que eu vou... Onde é que eu vou usar... Bhaskara. Bhaskara, é isso? Pra que eu vou usar isso daí? Não, não vou utilizar em lugar nenhum. Mas aquela noção por trás da função, por exemplo... A ideia de Bhaskara para você achar os valores de uma função do segundo grau, que essa é uma ferramenta, né? Você usa a teoria de Bhaskara para procurar, né, o resultado de uma função do segundo grau. E aí tu começa a perguntar assim, se for uma função do terceiro grau, será que dá para fazer? E aí tu começa a entender que existem funções. O que significa função? Uma coisa depende da outra para funcionar. Olha que interessante. De um instrumento puramente abstrato, tu começa a entender que as relações, às vezes, de um fenômeno precisam de uma coisa e de outra. Uma é dependente, outra é independente. Toda essa linguagem matemática se torna palpável quando você, por exemplo, vai fazer um projeto, até quando você vai arrumar a tua casa. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso, que primeiro vem a aprendizagem e depois o gosto. Eu preciso primeiro aprender para depois gostar. E, principalmente... eu preciso primeiro aprender para poder criticar. E o que nós vemos hoje? Vamos formar um cidadão crítico. Então vamos criticar. Mas sem conhecimento, isso é impossível. Como é que eu vou criticar algo que eu não conheço? O Olavo de Carvalho tem uma frase perfeita para isso. A crítica pela crítica, como às vezes acontece, inclusive nos nossos vídeos, comentários, né? Os comentários são crítica pela crítica. As pessoas nem escutam o que você está falando, né? Ou, pior ainda, elas não leem o que você está falando para ler. O que elas fazem? Elas fazem uma crítica. E aí o que acontece? É a mesma coisa que você soltar a bile no estômago sem ter carne, sem ter gordura. Ou seja, tu vai ter uma ânsia de vômito. E é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Elas criticam, mas não tem o que processar. Tu tem que ter carne, tem que ter gordura para poder fazer isso. Tem uma parte que eu marquei aqui do livro que eu citei antes, do Nocrato, que ele diz o seguinte... O não reconhecimento da necessidade de uma fase dogmática precedente da fase crítica é um dos erros mais graves da pedagogia romântica. Para raciocinar criticamente sobre um assunto, é preciso começar por conhecê-lo. Pretendendo se formar estudantes críticos, sem lhes fornecer a necessária informação e treino,
apenas se formam ignorantes falastrões. E é exatamente isso. Então, se quer pular logo para a crítica, sem a fase dogmática, sem a fase do conhecimento, do professor ensinando e aluno aprendendo. Se quer começar logo pela rodinha de conversa, onde todo mundo critica, onde todo mundo fala, então é totalmente... Não se aprende nada. É, totalmente inverso à ordem correta das coisas. Então, nós vemos que esse é um dos principais problemas da pedagogia pós-moderna e romântica, né? Porque é algo que está completamente oposto à finalidade da própria educação. E para encerrar, então, qual seria uma solução, né? Seria voltar para colocar os alunos para tirar a parede e se jogar milho? Será que é essa a solução? Colocar um chapeuzinho de burro na cabeça. Daria aqui um outro podcast para falar sobre educação clássica, que nós podemos fazer também. Mas vou trazer aqui mais uma citação do livro, que ele diz o seguinte: não se pode deixar de introduzir os estudantes no método hipotético-dedutivo, tal como não se pode esquecer a intuição, nem os exemplos e o desenvolvimento de conceitos a partir de uma sentida necessidade de generalização. Não se pode memorizar tudo, tal como não se deve esquecer a memorização. Deve-se desenvolver o raciocínio e o gosto pela compreensão de conceitos complexos, tal como se deve desenvolver memória e a automatização de alguns procedimentos. Ou seja, devem-se usar técnicas variadas e apontar objetivos variados, ao contrário do que defendem os teóricos do construtivismo dogmático. Então é um certo equilíbrio. Então não é que para aprender a criança tem que memorizar tudo. Não é assim. A criança não vai memorizar tudo. Mas nem por isso eu vou descartar então a memorização. Então vejam assim que a gente já falou isso em outros podcasts, né? Mas muitos, eles conseguem perceber o problema, um problema real que existe. Os revolucionários, né? Isto. Só que a solução é completamente errada. E às vezes é pior. Pior, de forma que acentua o problema já existente. Então é isso que é a pedagogia pós-moderna. Muitos problemas que ela levanta são problemas reais. Alguns são totalmente fora da realidade. Mas alguns são reais. Só que a solução que se apresenta é completamente errônea, equivocada e até muitas vezes prejudicial ao conhecimento, à aprendizagem. Enfim, então essa foi a análise que nós gostaríamos de fazer a respeito da pedagogia contemporânea, melhor dizendo, pós-moderna e romântica, baseada em certos teóricos da educação ou filósofos, né, como já estamos aqui. Eu recomendo vocês lerem esse livro, que é bem interessante, que está disponível na nossa livraria, o Eduquês em Discurso Direto. É um lançamento desse ano, inclusive, e apesar de um livro bem curtinho, nos traz reflexões bem interessantes a respeito da educação. E se você gostou desse tema aqui nos podcasts, comente para que possamos fazer mais podcasts a respeito, porque eu sei que tem muitas pessoas que são da área da educação e também gostam muito de escutar a respeito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo podcast. Salve Maria e viva Cristo Rei.